Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu irei apresentar um pouco sobre as hipóteses de estabilidade provisória no direito do trabalho. A estabilidade provisória ela é uma proteção temporária que é concedida ao empregado em razão de uma situação especial que merece tutela jurídica. Ela também visa impedir a dispensa arbitrária e preservar valores sociais do trabalho, como, por exemplo, maternidade, saúde, organização sindical, prevenção de acidentes e planejamento da vida pós-laboral. A estabilidade provisória ela é uma garantia de emprego temporária, mas não uma estabilidade definitiva. Ao seu término, o vínculo ele pode ser encerrado livremente, salvo se sobrevier nova causa de instabilidade. Bom, vamos falar um pouco sobre a fundamentação constitucional e legal. Dentre ela, nós temos o artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, que veda a despedida arbitrária ou sem justa causa nos casos previstos em leis. Temos as convenções da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que temos a número 111, que é a não discriminação, a número 183, que é proteção à maternidade, e a número 155, que é segurança e saúde do trabalhador. Além dessas, temos a legislação infraconstitucional, que é a CLT, a Lei 8.213 de 91 e a ADCT. Vamos falar um pouco sobre exemplos de hipóteses de estabilidade provisória. O primeiro deles é a gestante. O período é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E um exemplo prático disso é: vamos imaginar que Carla foi demitida no dia 2 de maio. Uma semana depois, ela descobre que estava grávida desde abril. Mesmo que o empregador não soubesse, ela tem direito à reintegração ou indenização substitutiva. Isso vale mesmo que o contrato seja por prazo determinado ou de experiência. Uma coisa muito interessante é que Maurício Godinho Delgado diz que a estabilidade da gestante visa proteger a função social da maternidade, a saúde da mãe e do nascituro e a dignidade da mulher trabalhadora. Agora vamos para o segundo exemplo: acidente de trabalho ou doença ocupacional. Bom, a base legal está no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. O período é de 12 meses após o término do auxílio doença acidentária, que é o B91. Vamos para um exemplo prático. Vamos supor que Marcos ele trabalha em uma marcenaria e sofre um acidente com uma serra elétrica e fica afastado por 30 dias com benefício B91. Ao retornar, o empregador o demite em 2 meses. Essa dispensa ela é nula e João tem direito à reintegração ou à indenização. Bom, algo muito interessante é que a súmula 378 do TST diz que são pressupostos para a concessão da estabilidade acidentária a percepção do auxílio-doença acidentário e o afastamento por período superior a 15 dias. Vamos agora para o terceiro exemplo, que é o dirigente sindical. O seu período é do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato, e isso abrange suplentes. Vamos agora para o exemplo prático. Vamos supor que Fernanda ela é eleita suplente do sindicato da sua categoria, e mesmo sendo suplente e não titular, ela adquire estabilidade. E caso seja demitida sem inquérito judicial, ela pode sim ser reintegrada. Como dizia Alice Monteiro de Barros, a estabilidade sindical ela tem por escopo garantir a estabilidade e atuação do representante dos trabalhadores, evitando assim represálias do empregador. Agora nós vamos para o quarto exemplo, que é membros da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O período é da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. Agora vamos para o exemplo. Vamos supor que Carlos é eleito para a CIPA em julho de 2023 com mandato de 1 ano. Mesmo que sua empresa deseja reduzir o quadro, ele não pode ser dispensado sem justa causa até julho de 2025. Uma coisa muito importante também é que exige inquérito judicial para sua justa causa. Sérgio Pinto Martins ele diz que a estabilidade do cipeiro visa garantir a efetividade da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, fortalecendo o direito à saúde e à vida. Vamos para o quinto exemplo, que é a pré-aposentadoria, estabilidade convencional. Bom,
Um exemplo prático é que a convenção da categoria dos bancários ela prevê estabilidade nos 24 meses anteriores à aquisição do direito à aposentadoria. Vamos supor que Júlio ele está há 18 meses de se aposentar e é dispensado. Ele pode e deve ser reintegrado com base na cláusula coletiva. E importante saber também é que, para ter validade, deve constar expressamente na norma coletiva. A jurisprudência pacífica do TST diz que é válida a cláusula de norma coletiva que estabelece estabilidade pré-aposentadoria, desde que prevista de forma clara e objetiva. Vamos agora para o sexto exemplo, que são os representantes dos empregados na comissão de conciliação prévia. O período é durante o mandato e até um ano após o término. Um exemplo prático disso é, vamos supor que Marcela ela representa os empregados em comissão de conciliação prévia em sua empresa. Durante esse período, ela não pode ser dispensada arbitrariamente, porque sua função exige imparcialidade e segurança institucional. Vamos agora para o sétimo exemplo, que é a reintegração judicial com estabilidade reconhecida, que é a situação em que o trabalhador ele é dispensado com estabilidade vigente e reintegração é determinada judicialmente. E após a reintegração, ele retorna à estabilidade até o fim do prazo original. Vamos agora para o exemplo prático. Letícia, gestante, é demitida. O que ela faz? Ela ajuiza a ação e a justiça determina a reintegração. Letícia volta ao emprego e permanece até o fim do período da estabilidade, que são 5 meses após o parto. Bom, vamos falar um pouco das consequências da dispensa indevida. Quando o empregador dispensa o empregado que goza de estabilidade provisória sem respeitar a proteção legal, ele poderá ser obrigado a reintegrar o empregado com pagamentos dos salários vencidos e demais direitos retroativos ou indenizá-lo pelo período de estabilidade restante. A súmula 396 do TST é clara e objetiva em dizer que é devida a indenização equivalente ao período estabilitário quando não for possível a reintegração. Agora vamos para algumas considerações finais. A estabilidade provisória, ela representa a prevalência do valor social do trabalho sobre o interesse econômico pontual do empregador. Ela não impede dispensa por justa causa, mas exige, na maioria das vezes, o inquérito judicial para apuração da falta. A proteção da gestante assegura o direito à maternidade digna, a estabilidade acidentária preserva a saúde e a dignidade do acidentado, a estabilidade sindical e da CIPA garante o fortalecimento da democracia no ambiente de trabalho e, como diz Maurício Goldin Delgado, a estabilidade provisória ela consagra o princípio da função social do contrato de trabalho, protegendo o elo mais frágil da relação laboral. A estabilidade provisória no emprego não se resume a uma vantagem individual, mas representa uma ferramenta de justiça social, porque ela impede que o trabalhador, em momentos de vulnerabilidade, seja descartado pelo empregador, assegurando mínimos de dignidade, proteção à família e segurança socioeconômica. Vamos supor que uma trabalhadora gestante ela é demitida no início da gravidez sem acesso a salário, plano de saúde ou licença maternidade. A estabilidade ela garante que essa mulher não enfrente uma gestação sem condições mínimas de subsistência. Como já dizia César Zucati, juiz do trabalho, a estabilidade provisória ela é o contrapeso necessário entre o poder diretivo do empregador e a condição de hipossuficiência do empregado dentro da lógica constitucional da dignidade da pessoa humana. Vamos incluir algumas decisões atuais para demonstrar como tribunais têm interpretado e aplicado essas garantias. O TRT da Terceira Região, em 2024, disse que a confirmação da gravidez durante o aviso prévio, ainda que indenizado, assegura à empregada o direito à estabilidade provisória. O TST em 2023 disse que é nula a dispensa do trabalhador acidentado que recebeu benefício acidentário, mesmo que o nexo causal tenha sido reconhecido
tardiamente pelo INSS. Agora vamos parar para refletir sobre a efetividade da estabilidade. Embora a estabilidade ela seja garantida legalmente, na prática, muitos trabalhadores desconhecem seus direitos. Outros têm medo de litigar contra seus empregadores, seja por medo de retaliação ou dificuldade de recolocação no mercado. E alguns problemas comuns trabalhadoras gestantes em contrato por prazo determinado são dispensadas e não procuram a justiça por acreditarem que o tipo de contrato não dá direito à estabilidade, o que é falso, como já pacificado pelo TST. Bom, é muito bom ressaltar algumas críticas e perspectivas. Por quê? Alguns setores do empresariado criticam a estabilidade provisória, alegando que ela engessa o poder de gestão, eleva os custos trabalhistas e pode gerar acomodações indevidas no trabalho. Entretanto, a resposta da doutrina majoritária é clara. O contrato de trabalho não é uma relação puramente mercantil. Ele envolve valores fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a função social da empresa e a solidariedade social. Nas palavras de José Afonso da Alegrave Neto, a estabilidade provisória é instrumento de contrapeso à assimetria estrutural das relações de trabalho. Protege o trabalhador não apenas como força produtiva, mas como pessoa inserida em um tecido social. Bom, a estabilidade provisória é muito mais do que um privilégio do trabalhador. Ela é uma resposta jurídica às desigualdades estruturais de relação de trabalho que promove o equilíbrio entre produção e proteção. E garantir essa estabilidade é garantir que o trabalho continue sendo um direito e não uma fonte de insegurança social. Em tempos de profundas transformações nas relações laborais, a estabilidade provisória ela resiste como um pilar da dignidade. Mais do que uma norma, ela é um ato de humanidade, e onde há humanidade, há justiça.